1506. Um rei africano ajoelhou-se diante de uma cruz. Acreditou que Portugal era irmão. 40 anos depois, o seu reino sangrava e milhões estavam acorrentados. No coração da África Central, entre o rio Zaire e o Atlântico, erguia-se o Reino do Congo, uma civilização com leis, exércitos, diplomacia e um rei poderoso, o Mani-Congo. 1506. Nzinga Aimbemba toma o trono. Os portugueses o batizam como Dom Afonso I. Ele sonhava unir a fé africana com o poder europeu. Construiu escolas, igrejas, uma capital cristã. Escreveu ao rei de Portugal como igual. Mas quem trouxe a cruz também trouxe as correntes. Com os missionários vieram comerciantes. E com eles o negócio que devoraria o império, o tráfico de escravos. Nzinga Aimbemba tentou proibir, escreveu cartas desesperadas denunciando abusos. Tarde demais, nobres congoleses descobriram: a prata europeia vale mais que honra. Começaram a vender o próprio povo. A fé virou fachada, o batismo virou negócio. 1543, Nzinga Aimbemba morreu. Tinha entre 80 e 90 anos, ainda acreditava na aliança, mas o Congo já estava envenenado por dentro. O trono ficou vazio, 2 irmãos se olharam, um era o herdeiro legítimo, o outro tinha ambição, e Portugal observava, esperando o sangue real correr nas ruas. A guerra civil estava prestes a engolir o império.